Então, bom dia a todos. Dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse momento, principalmente num momento onde que o último slide que eu vou apresentar aqui, esse esforço que as fundações têm feito, dialoga diretamente com uma construção que nós produzimos nos últimos 2 anos na militância da Agenda da Atividade Econômica Saúde. Eu sou Ronald, sou farmacêutico, sou dirigente e presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos e tive a oportunidade de, até dezembro, presidir o Conselho Nacional de Saúde e fui coordenador adjunto desta conferência que foi construída ao longo dos últimos 2 anos. Essa conferência teve vez agora dia 4 a 7 de agosto e essa oportunidade de apresentar os debates que o conjunto das forças políticas representadas por usuários, gestores, trabalhadores, prestadores, conseguiu produzir ao longo dos últimos 2 anos essas reflexões que conseguiram chegar a mais de 3.000 municípios, que conseguiram chegar a uma mobilização de mais de 1.200.000 brasileiros que fizeram esse debate, que conseguiu realizar uma conferência que reuniu 5.000 brasileiros e brasileiras, 3.200 delegados aqui, e que se debruçou sobre esse tema, justamente o tema desse seminário, que é o estado da arte do bem-estar social no Brasil e como está se desenvolvendo as disputas em torno da atividade econômica saúde. Essas reflexões que nós vamos compartilhar aqui foram as reflexões que compuseram o documento que orientou os debates nos municípios, o documento que orientou o conjunto da militância que, no dia 4 a 7, fez aprovar, construir de forma unitária a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa da democracia e da saúde como questão central, com uma aprovação de mais de 95%. E com um conjunto de lideranças com a mais variada representação da sociedade brasileira. Movimentos ligados ao campo, à cidade, aos movimentos identitários, as mais diferentes forças políticas conseguiram, com base nessa construção, nessa análise que a gente vai compartilhar aqui, produzir essa intervenção e a leitura. Próximo. Uma das questões importantes que foi colocadas, aí eu coloco um pouco do lugar de onde venho, da Federação Nacional dos Farmacêuticos, que nós também estamos entendendo da necessidade de se trabalhar, para além das questões concretas, materiais, econômicas e políticas, também as questões subjetivas do ponto de vista do enfrentamento, do que sustenta do ponto de vista ideológico a competição, o combate à solidariedade, os valores que querem destruir a contratação social brasileira, que preside a lógica da contratação brasileira. É importante colocar, a federação tem colocado na rua e que dialogou muito com os demais atores que participaram desse processo, colocando como ser central nesse momento a necessidade de mobilizar a sociedade brasileira pelo direito à vida, à saúde, ao trabalho e à organização sindical. Com base nisso, construímos alguma análise, principalmente se referenciando às questões centrais que é o nosso contrato social. Próximo, por favor. A nossa Constituição de 88 é, na sua essência, uma Constituição social-democrata. É, na sua essência, uma Constituição que amarra nas suas regras de contratação social a lógica do bem-estar social. É lá que está apresentado, no conjunto dos seus capítulos, não só da seguridade, mas no conjunto da arquitetura da nossa Constituição, esse preceito, essa contratação social, e que hoje enfrenta, não só no Brasil e no mundo, o centro das disputas que tem uma relação direta com o debate da saúde, que é a disputa entre a vida e a morte. É essa disputa mais concreta, para além da disputa do que representa o capital, do que representa o trabalho, ela se materializa hoje concretamente entre o viver e o morrer. Por isso que foi nesta construção que nós dialogamos com a sociedade a necessidade de se posicionar dentro dessa disputa. Próximo, por favor. As disputas
elas, em torno da questão da vida, da questão da saúde, elas têm se demonstrado desaguadoras do conjunto de uma série de disputas na sociedade de interesses, seja as disputas dos interesses identitários, territoriais, se expressa nas agendas que foi possível capitalizar em torno do contrato social de 88, na agenda da saúde, que permitiu trazer importantes bandeiras como a questão da luta LGBT em torno do combate à AIDS, a questão da luta dos direitos da população negra, da saúde da população negra, da saúde das mulheres. Várias agendas surgem a partir desta condição que o debate da saúde da vida trouxe, e ela trouxe em função da contratação social que nós estabelecemos, é justamente o que está se propondo a ser destruído. Próximo. Nós dialogamos em torno do que está escrito nos primeiros artigos da nossa Constituição. Não é uma Constituição bolivariana, é a nossa Constituição que coloca alguns preceitos fundamentais, fundamentais da relação social, e tem a defesa, a proteção da vida, a proteção do trabalho como elementos centrais. Está lá no artigo 1º, a questão da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais de trabalho, da livre iniciativa e principalmente a soberania da vontade popular, que é a questão da democracia. Também está lá nos objetivos, no artigo 3º, objetivos fundamentais da República, que expressa justamente esse papel da contratação social do Brasil. Discutíamos nós que é justamente esse conjunto de regras, não só alguma das regras, mas é o conjunto da contratação social, que envolve também o que foi construído na saúde ao longo dos últimos anos, que está sendo destruído. É preciso, ao abordar a discussão da saúde, não só olhar para a saúde, mas o que está sendo destruído e o que levou às informações e ao diagnóstico do estado da arte que a saúde tem hoje. Próximo. Nós criamos na Constituição a principal reforma do Estado brasileiro. Se houve alguma reforma do Estado brasileiro, foi a Seguridade Social. E na Seguridade Social, uma das principais reformas que foi produzida no Brasil ao longo dos últimos 30 anos foi justamente a saúde. O que fez a saúde? E os números apresentados aqui anteriormente dão um pouco o retrato disso. Ela colocou no jogo da atividade econômica atores que até então não participavam em função do desenho da atividade econômica saúde do Brasil. Ao mudar a regra da atividade econômica no Brasil, entrou na mesa quem antes era o cardápio, sentou na mesa o município, sentou na mesa a comunidade, sentou na mesa as agências reguladoras, sentou na mesa os profissionais de saúde. Até então, a Constituição de 88, quem operava o processo de decisão desta atividade econômica era justamente o capital estrangeiro como fornecedor de insumos, o setor privado como oferecedor de serviços e a União Federal, principalmente, que sentava na mesa como grande financiador. Esse era o desenho, e a lógica da Seguridade permitiu produzir ao longo desses últimos anos essa mudança e colocar outros atores na mesa para discutir a questão da atividade econômica e saúde. E qual é a base que isso permitiu? E que também precisa ser destruída? Os princípios fundamentais que estão lá no artigo 1º, que todo poder emana do povo, a dignidade da pessoa humana, o direito e as garantias fundamentais, lá do artigo 5º, do artigo 6º, próximo. A ordem econômica. A ordem econômica que alguns estão acompanhando as iniciativas do Guedes de mudar a ordem econômica, o artigo 174, artigo 173, com uma série de PECs que querem simplesmente mudar esta lógica que deu condição de esses que sentaram na mesa para negociar e estruturar na lógica do bem-estar social um sistema, a destinação e a gestão de recursos que permitiram ter hoje a saúde não só como da principal demanda de política pública em todas as pesquisas, mas realizar objetivamente transformações concretas no cenário de políticas públicas do Brasil. Tem um ditado
um ditado que diz que a liberdade é a consciência da necessidade. O que se produziu ao longo desses últimos 30 anos, embora super combatido, e vou apresentar aqui, foi oferecer ao povo brasileiro, que foi permitido e possível a partir dessa lógica do desenho de um contrato social, um estado de bem-estar social. A principal expressão foi justamente o desenvolvimento desse sistema, da estruturação desta atividade econômica, por mais que ela possa estar sendo, como todas as outras, bombardeadas. Mas teve um arcabouço que segurou. E também agora vem também a reformulação do movimento sindical com a PEC, a respeito do papel do trabalho, que também permitiu, nesse processo da atividade de saúde, entrar no jogo, sentar na mesa da negociação, os trabalhadores, o movimento sindical, o trabalho participou ativamente desse processo de negociação. Também está sendo proposto de mudar. Próximo. Como eu falei, o desenho que nós tínhamos da atividade econômica à saúde, até o advento da Constituição, era isso: o Estado financiador, o setor privado nacional prestador e o internacional produtor de insumo. Isso mudou ao longo do tempo, com o arcabouço legal que foi produzido dessa atividade econômica. Próximo. E um dos marcos, é isso que é importante, por isso a satisfação de estar aqui nesse fórum partidário, porque quem construiu junto ao Congresso Nacional, na Constituição, o capítulo da Seguridade, não foi nenhuma força partidária. Não foi força partidária. O capítulo da saúde da Constituição foi objeto do movimento social através de iniciativa popular. Nenhuma foi. Por isso a satisfação de estar aqui hoje, nesse fórum de partidos, dos partidos do campo democrático e popular, para apresentar, porque quem construiu esse processo e ao longo do tempo vem construindo essa batalha, é um conjunto mais amplo de setores da sociedade, que envolve desde a igreja, passando por movimento de trabalhadores, com uma participação importante dos trabalhadores rurais, a CONTAG, os sindicatos dos trabalhadores rurais, principalmente nos municípios de pequeno porte, tem um papel destacado no espaço dos conselhos da definição. Então, foi esta construção que permitiu o desenvolvimento dessa agenda, foi do movimento social. E uma das principais características e necessidade central desse momento para enfrentar a destruição é a sua característica ampla, de amplitude. Só volto um pouquinho antes. O que não se conseguiu operar, conseguiu ao longo do tempo na estruturação dessa atividade econômica, foi a sua gestão, a sua organização, encontrar em torno da lógica constitucional de como deveria se organizar essa atividade econômica como responsabilidade do Estado. Conseguiu se organizar, se desenvolver. Os municípios hoje são mais de 45 mil centros de saúde. Os números do SUS, eu vou mostrar mais na frente, são espetaculares. Mas o que não conseguiu se resolver ao longo do tempo foi o problema do seu financiamento, estabilidade do seu financiamento. As questões gerenciais foram se organizando ao longo do tempo. Mas aonde que começa o grande problema do sistema, a grande ameaça à saúde, a essa estrutura, a esse pacto que nós tivemos? Começa com a ruptura do Estado democrático de direito, o não reconhecimento, certo, de 54 milhões de votos. Aquilo que está lá no artigo 1º da Constituição Federal, que é a soberania da vontade popular. Desde então, um conjunto de iniciativas vem, inclusive, impactando no número da mortalidade, no número do funcionamento, da eficiência do nosso sistema. Próximo. Essa lógica, que é a lógica constitucional, que nós contratamos do funcionamento dessa atividade econômica, ela tem um conjunto, um arcabouço legal expresso na Constituição, que tem conseguido interagir, na realidade, produzir os resultados que o sistema consegue. Porque foi desenhado
A primeira apresentação aqui trazia as políticas universais, as políticas corporativas. A opção brasileira, no caso da saúde, foi isso. A saúde o sistema de saúde do Brasil cuida de toda a saúde de todos os cidadãos. Trata da saúde tanto do público quanto do privado. É o que a regra do jogo diz. Próximo. Também é um único sistema, não tem sistemas de saúde. Está na nossa Constituição que o sistema é um sistema único. E a responsabilidade de financiamento é de todos. Estados, municípios, é da sociedade, não é como funcionava a lógica anterior da lógica do seguro. E esse sistema, ele é responsável por uma série de ações intersetoriais. Esse é o desenho do sistema que nós temos. Próximo. E também fica muito nos debates a respeito de qual é a lógica, que o problema é de gestão, o problema é de como organizar. Foi apresentado, e os números que eu vou mostrar lá na frente, a lógica que foi estruturada há quase 30 anos do funcionamento, tanto assistencial quanto gerencial desse sistema, é o que tem conseguido apresentar os resultados da mudança de lógica, que é justamente a mudança que não só do ponto de vista da responsabilidade do Estado, da responsabilidade de políticas públicas de atender, mas também a estrutura pensada nos parâmetros assistenciais e gerenciais estão sendo completamente mudadas na prática a partir da ruptura, com mais intensidade, a partir da ruptura do Estado Democrático de Direito, a partir do congelamento dos gastos, colocando no mercado e rompendo com absolutamente todas essas diretrizes de organização do sistema. Próximo. Tem a questão central, como eu falei, que é o dinheiro. Que ao longo desses 30 anos, nós estamos falando da saúde. A saúde hoje do Brasil representa 9,7% do PIB. Isso significa quase 700 bilhões. Isso significa todo o PIB do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e do Equador juntos. É a atividade econômica saúde no Brasil. É isso que ela representa. Portanto, um dos nós centrais do debate a respeito da questão da saúde é a questão do dinheiro, para onde vai, como é aplicado, e essa tem sido a grande batalha que temos discutido, e que no frigir dos ovos como é que se dá a distribuição dessa riqueza, que é o que preside, na verdade, os contratos sociais mundo afora. Próximo. A falácia de que de onde vem o financiamento da Seguridade, de que aqueles gráficos que nos apresentam dos déficits, sempre ocultam o fato de que a Seguridade tem várias receitas, não é uma contrapartida, uma simples contrapartida de pagamento lá do que entra na Previdência e do que sai. Foi pensado no artigo 195 do financiamento da Seguridade várias fontes para formar esse fundo. Lá, os constituintes colocaram nas disposições transitórias que 30% desse recurso iria para a saúde. Só que o que aconteceu, todos lembram, lá com o Brito, o ministro, 147% dos aposentados, e essa lógica foi para o espaço, foi retirado todo o recurso da saúde, até então, até pelo menos 2000 com a emenda constitucional 29 e 2011 com a PEC, com a Lei Complementar 141, ficou absolutamente sem recurso, sem destinação de recurso. Mas as receitas continuaram nesse período todo entrando no orçamento da Seguridade Social. Próximo. Tivemos, embora tenha sido em 90 o advento da organização do sistema, só conseguimos em 2000, com a emenda constitucional 29, a regulamentação do financiamento dessa atividade econômica. Próximo. A Lei Complementar 141, ela foi fruto de muita pressão popular, que foi um compromisso da presidente Dilma no seu programa de governo, no seu primeiro mandato. Um dos compromissos da presidente Dilma era a regulamentação da emenda constitucional 29, mas foi com base de muita pressão popular,
muita gente na rua de forma ampla que conseguiu regulamentar a emenda constitucional 29, mas não conseguiu enfrentar um dos principais problemas do financiamento, que é a contrapartida da União, que é a que fica com 70% dos tributos, a contrapartida da União para ampliar os investimentos em saúde, ou seja, manteve-se, aumentou os números dos estados, do município, mas a União manteve-se o mesmo aporte de recursos. Conseguiu avanços importantes do ponto de vista da responsabilidade do Estado com o financiamento, mas a questão central não se resolveu. Próximo. Tem a 80-80, pode passar esse próximo. E aí, um debate, essa semana passada, está os expertos do Banco Mundial trazendo nas suas pastas as suas receitas e de como resolver os nossos problemas de financiamento, com a afirmação máxima que é muito ineficiente o nosso sistema, a gestão muito ineficiente, inclusive dá até para economizar 20 bilhões por ano. Cara de pau do diretor do Banco Mundial vem aqui dizer que nós gastamos mal e podemos, dos 246 bilhões de recursos públicos anuais que são aplicados em saúde, podemos economizar uns 20 bilhões. Como é absolutamente milagre o que esse sistema produz, com R$ 3,60, juntando tudo que a União, estados e municípios coloca, o que ele, por dia, não paga uma passagem de ônibus para ir para algum canto. É isso que esse sistema consegue produzir, e entender farmácia popular, transplante, SAMU, saúde da família, oncologia, diabetes, farmácia popular, vacinas. Com esse montante que só em função da característica desse sistema que é possível conseguir esses resultados e essa eficiência. Que plano de saúde dá uma cobertura dessas por R$ 108 por mês? Qual plano de saúde consegue esse grau de eficiência? Próximo. Os números do sistema são números colossais, não são nem grandes números, são colossais. O que é possível, o que se conseguiu produzir com essa gestão, essa lógica, embora com necessidade de muitos aperfeiçoamentos, há muitos problemas de gestão, não é isso, Jorge? Tem muito problema de gestão, mas o grau de eficiência dessa lógica contratada com a responsabilidade do Estado produz os números, bilhões, 1 bilhão e 600 milhões de procedimentos clínicos, são 1 bilhão e 409 milhões de consultas, ou seja, os números que esse sistema público produz, a eficiência, o impacto de 2000 a 2018, ampliar a expectativa de vida de 69 para 76 anos, não tenho dúvida, é muito resultado da efetividade desse sistema que, segundo o Banco Mundial, é absolutamente ineficiente e precisa colocar na mão da iniciativa privada outro estado para operar. Próximo. Aí tem os números de consulta, internações, que como o tempo é curto, vou acelerar um pouco mais. E se a gente for comparar com qualquer outro país do mundo, fazer qualquer comparação, os números são 4, 5 vezes mais, mesmo os países desenvolvidos que aplicam recursos públicos em saúde. Nós teríamos, para se igualar a alguns países da dita OCDE, multiplicar por 3, 4 os recursos públicos que hoje são investidos para se igualar, certo, a esses países. Próximo. O que acontece? Esse é o problema central. Mesmo passando os governos Lula, Dilma, não foi possível superar a participação da União no financiamento. Se manteve absolutamente estável a participação da União. Enquanto estados e municípios, foi colocado aqui no slide, vi lá 3 mil e pouco o número do crescimento dos postos de trabalho nos municípios. Sim, não só os postos de trabalho, como o investimento também foi em várias políticas públicas, o crescimento do serviço público, da contratação da força de trabalho, foi nos municípios. Rapidamente aqui, para passar o próximo.
E esse é o número de participação que aconteceu ao longo do tempo no financiamento. Veja, os municípios já são responsáveis por 31% do financiamento, enquanto o governo federal diminuiu. Nós conseguimos, eu coloquei isso aqui, que nós vivemos tempo em que a cara de pau, a crueldade e a desumanidade não tem limites. Próximo. A declaração do presidente do Itaú, que foi recentemente, em uma entrevista no jornal, destacou que o nível elevado de desemprego hoje, na casa de 12%, permite um crescimento sem impacto sobre a inflação. Quando tem fator de produção sobrando tanto, significa que podemos crescer sem pressões inflacionárias. E diz mais, isso deixa a situação macroeconômica do Brasil tão boa quanto nunca vi na minha carreira. É muita crueldade. E mais, tudo isso faz otimista no curto e médio prazo. Aquele gráfico que foi mostrado aqui da expectativa, né, do empresariado. Próximo. Ocorre que uma das questões centrais do debate a respeito da riqueza é justamente como se constrói o discurso de menos imposto, pegar o seu dinheiro e colocar no Estado para ficar protegido com juros e não permitir que heranças sejam muito taxadas. É assim que os donos das propriedades continuam na sequência. Vai rapidinho. Mais uma. Eu só queria destacar, em algumas falas anteriores, pode passar o próximo, que eu vi esse gráfico aqui na primeira, um gráfico parecido com esse, no primeiro slide, na primeira apresentação, que é essa coisa do estado de bem-estar social e a sua relação com a contradição central do modelo hegemônico no mundo, que é esse modelo hegemônico capitalista, onde que a produção é social e a apropriação dessa riqueza é privada. O nível de concentração da riqueza sempre atinge, coincidentemente e de forma em ciclos, atinge, como foi na crise de 29, como foi na crise de 2008, um dos problemas centrais é esse: você tem uma crise de superprodução, superacumulação, e você não consegue dar o desenvolvimento. É um pouco a crise que nós estamos vivendo hoje. Pode ir para frente, a questão da Constituição. Eu só queria destacar, pode ir mais um para frente, a questão da emenda constitucional, que já foi falado aqui. Eu só queria dar um destaque, que ela já está impactando, mudando o cenário de subfinanciamento que nós tínhamos da saúde para o desfinanciamento. Ela já impacta, certo? Os números de investimento na saúde já estão refletindo que não é mais pouco, estão se retirando o recurso da saúde. Mas eu queria destacar, nesse momento aqui, que queria fazer questão de uma das propostas do processo de conferência. Próximo, por favor. Já os dados a respeito já da consequência. Eu queria só, me permite, Renato, 2 minutinhos para falar aqui da PEC 01. O que fazer nesse processo? Nós, em torno da bandeira da saúde, da bandeira do financiamento, nós conseguimos articular um movimento amplo na sociedade brasileira, que apresentou uma proposta de lei de iniciativa popular. Essa proposta de lei de iniciativa popular, que garante o financiamento e a responsabilidade, é tão amplo, que quem é o relator dessa PEC, que destina recursos, 19% das receitas correntes líquidas para a saúde, que é uma proposta mínima para garantir um dos principais problemas, é o Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. A relatora é a Carmen Zanotto, do Cidadania. Um dos principais atores que ajudava nós a mobilizarmos em torno disso, que conseguiu fazer com que ela fosse votada praticamente por unanimidade. Essa PEC já foi votada no primeiro turno na Câmara dos Deputados, com 401 votos favoráveis e 1 voto contrário, que define os recursos. Eu só queria trazer esse exemplo aqui para mostrar o quanto é portadora de construção de unidade. Quem liderava esse processo era Osmar Terra e o Darciso Perondi. Só para nós vermos a possibilidade
as possibilidades que essas pautas têm de concretamente, além de interferir diretamente na vida do povo, as pesquisas mostram que a principal questão levantada é saúde, ela também permite construções políticas importantes na mesa de negociação. E para terminar mesmo, próximo. Eu segui uma série de propostas, próximo. Só para algumas perguntas. Qual contrato, quais regras? A emenda constitucional, privatização, liberação das terceirizações, reforma trabalhista, fim do Ministério do Trabalho, fim do Ministério da Previdência, 873, a reforma da Previdência, descirculação dos gastos, ameaça à Justiça do Trabalho, ameaça ao Estado Democrático de Direito. Qual o contrato que vai ser? Próximo. E na saúde? Planos populares, atenção básica com cobertura universal, graduação à distância, manicômios, doença como centro, hospital no centro, medicamentos, supermercado, contratos precários, tecnologia só para atender o mercado, são perguntas que precisam ser respondidas. E essa aqui eu falei que é o último slide, certo? Que nós, no processo de discussão com os diferentes atores que participaram do processo da conferência, consensuamos com quase 100% dos participantes desse processo, que, com base na análise da saúde, há a possibilidade de construir uma grande unidade. A grande contribuição que nossa geração pode dar para o futuro do Brasil do SUS é construir força social e política em torno da defesa da vida, do trabalho e da nação, que hoje se expressa na unidade de 3 palavras: democracia, soberania e direitos. É um pouco isso, obrigado. Desculpa o tempo um pouco maior.